nós vamos começar essa noite tão importante, podendo primeiro falar o que é a Rede Promover Vida. Como nós perdemos, né, foi um tempo grande, eu vou rapidamente apresentar algumas imagens e uma fala, para, na sequência, nós passarmos para o que realmente nós viemos aqui, para poder conversar com as psicólogas, né, bastante especiais para nós, Maria Júlia Kovacs e Elaine Alves. Podem colocar os slides, por favor? Eles estão aí fáceis. Enquanto os slides são colocados, como é que nós vamos funcionar? Essa breve fala, somente apresentando a Rede Promover Vida. Então, por que a Rede Promover Vida se encontra nesse momento na Semana de Psicologia? Na sequência, passarei a palavra para as nossas convidadas. Elas farão uma fala, né, cada uma, mas elas se propuseram especialmente para aquilo que a gente mais precisa hoje em dia, que é dialogar. Então, elas se propuseram para um bate-papo, elas vão fazer algumas colocações e, na sequência, vocês fiquem à vontade para perguntar, bem como as pessoas que estão participando conosco online. Nós temos vários, né, alunos da FAI, professores, participantes da rede, e, inclusive, uma faculdade de Recife também convidada pela professora Elaine e muitos outros aí que a gente que estão aí conosco. Então, bem rapidamente, o que é a Rede Promover Vida? A Rede Promover Vida, ela parte de um estágio universitário e ela acaba se tornando uma rede de redes para a promoção da saúde, prevenção do suicídio e outras violências. Então, existia um incômodo desde 2004, 2005, de alunos, de professores, em relação à ocorrência de tentativas e suicídios em Adamantina, quando começa uma mobilização que culmina num estágio em 2007, na sequência, amplia-se o conhecimento sobre a questão do suicídio, profissionais e instituições vão se unindo e, em 2010, a gente entende que nós podemos dizer que existe uma rede. A princípio, uma rede mais envolvendo a saúde, assistência social, só que conforme nós vamos nos reunindo, nós passamos a compreender que existem... a questão do suicídio, ela é muito mais do que uma questão voltada a um órgão de saúde. Ela é uma questão de saúde ampla e ela não demanda somente a ação de profissionais da saúde, e, principalmente, ações de constituição de uma vida digna. Então, envolve saúde, educação, cultura, lazer, todos os conselhos. Então, a gente vai, né? Estou contando essa história bem rapidinha, né, para a gente aproveitar as palestrantes e tentando tirar aí um pouquinho do atraso que nós tivemos. Então, eu só vou mostrar as imagens, mas podendo dizer para vocês que vai existindo uma união muito grande, e eu olho aqui os parceiros, né, com muita gratidão, e os alunos que ajudaram a constituir essa rede, tentando, a princípio, garantir o atendimento de pessoas que estavam numa condição de risco. Então, a primeira compreensão era garantir atendimento, garantir a atenção. Porém, conforme a gente vai ampliando a nossa forma de atuar, a gente vai entendendo que é um espaço para interlocuções e ações. Então, um espaço para uma reflexão crítica e que as ações elas vão se expandindo. Então, a gente passa não só a nos reunirmos e termos ações dentro do próprio município, mas a gente também se une a órgãos estaduais, diretoria de ensino, a Croeste, né, pensando na saúde dos servidores das penitenciárias, e nós temos, então, muitos parceiros. Vou passar muito rapidamente. Nós fazemos reuniões mensais. Há um tempo atrás, mais de uma reunião mensal. Em tempos difíceis, nós não fizemos reuniões, mas sempre continuamos em cada um dos órgãos, inclusive voluntários, ex-alunos, nas nossas ações, a ter um olhar diferenciado para as pessoas que tentam suicídio e sempre com atitudes responsáveis. Então, sempre uma construção coletiva,
um coletivo de profissionais, órgãos e voluntários que se autodenominam como rede temática, intersetorial e interprofissional. Pluralidade de visões e ações com muito respeito e a gratidão aí a todos que constroem. Aqui, muito rapidamente, algumas imagens de reuniões em que a gente passa a conhecer os diferentes espaços, as diferentes ideias, discutindo muitas angústias, muitas dificuldades, planejamentos. Vou passar bem rapidinho. E os nossos encontros anuais, do qual esse momento faz parte. Palestras, minicursos, oficinas, rodas de conversas, arte, dança, música, algumas das nossas oficinas, o envolvimento com outros cursos, inclusive aqui do curso do design, a nossa preocupação com o envolvimento e formação de todos, né, e pensando também bastante nos nossos alunos em formação do centro universitário e todas as capacitações, envolvimento na formação do CVV, participação de eventos externos, aqui um exemplo com o projeto Guria Imprudente, e, finalizando, né, para ir para o principal, a gente sempre construindo novas respostas juntos, principalmente com a vinda aí, né, da pandemia, somada a tantas outras dificuldades que nós tínhamos. E aí, eu coloco para vocês que, para nós, a vinda de Maria Júlia Kovacs e Elaine Alves, neste momento, para nós, é muito especial, porque elas já fazem parte do Promover Vida há muito tempo. Eu resgatei uma foto, inclusive eu reconheço uma parceira da rede que se encontra aqui, que há aproximadamente 10 anos, né, a equipe do CAPES, né, psicólogas e uma enfermeira, participaram de um encontro do LEM, do Laboratório de Estudos da Morte, né, sempre buscando conhecimento. E aqui, Elaine Alves, com muita saudade, ela já esteve aqui conosco mais de uma vez e já esteve online também em 2019. Então, a gente tem o prazer agora de iniciar a mesa Cuidados com a Vida e com a Morte em tempos de Covid-19, suicídios e outras violências. Como a Thaisa já colocou, em primeiro lugar falará a Maria Júlia sobre a evolução do conceito de morte e o luto na contemporaneidade. Na sequência, Elaine Alves, cuidados em situações de mortes abruptas e cuidado com as vidas. O formato dessa mesa, ela vai ser bastante coloquial, bastante à vontade. Elas, inclusive, as profissionais organizarão as falas, né, o momento de parar, de perguntar, e vocês fiquem à vontade, quando abrir para o bate-papo, em se encaminharem para as perguntas, terá um microfone ali na lateral, e também, se preferirem, passar as perguntas para os estagiários. E os estagiários também, de psicologia, né, também agradeço, estarão nos passando as perguntas do chat. Então, quem está no Facebook, quem está no YouTube, perguntem, participe, e estamos muito felizes de estar com vocês. Obrigada. Sim, pode começar. Boa noite para todo mundo. Nós vamos começar, então, a nossa apresentação. Né? Eu sou Maria Júlia, já fui apresentada. A minha ideia é que eu vou falar umas palavras iniciais e depois a Elaine vai falar também, né, sobre as questões vinculadas ao tema dela. Né? A nossa ideia é fazer essa fala inicial e depois fazer uma troca, um debate com vocês. Tá? Então, eu vou começar a falar, para mim, como falar sobre a evolução da morte e do luto, né, na contemporaneidade, e eu vou falar algumas coisas que talvez vocês já saibam, mas a gente vai tentar trazer algumas questões importantes para debate. Primeiro, é importante a gente contextualizar que mentalidade de morte a gente está falando no século XXI. Então, eu vou começar a falar da morte interdita, que é aquela em que a gente tem dificuldade de falar sobre ela, em que o princípio da gente evitar a morte a todo custo, né? E cabe muitas vezes aos profissionais de saúde combater a morte, o que é um erro muito grande.
Então, essa mentalidade, ela está presente, por exemplo, nas escolas, quando não se fala sobre morte, presente nos hospitais, quando se tem dificuldade de falar para o paciente que houve um agravamento da doença e que a morte está próxima. Aí também é importante a gente falar que, junto com essa mentalidade de não falar sobre a morte e combater a morte a todo custo, existe uma outra possibilidade de lidar com a morte, que é assim, aceitar que ela faz parte da vida, que ela é um problema existencial, embora ela cause sofrimento. É muito importante falar sobre a morte, né? Ela tem ancoragem em duas autoras importantes, Elizabeth Kubler-Ross e Cicely Saunders, e nós, que estamos falando aí com vocês também, né? E tem também a morte escancarada, que é uma coisa que a Elaine vai falar bastante, né? Que é aquela morte que invade a nossa vida, a morte da violência, a morte dos acidentes, do homicídio, dos suicídios, das tragédias e até certo ponto da pandemia, né? E é muito importante, quando a gente está falando de morte aqui, a gente não está falando só daquela morte, da perda das pessoas, e agora também dos bichos de estimação, que são membros da família, nós estamos falando também de separações, estamos falando também do adoecimento, da pandemia, que trouxe uma grande modificação na nossa vida. Nós perdemos, além das pessoas, várias situações, ficamos afastados de vários eventos e tal, a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu nem como falar do luto, né, que é um tema que não é novo, é um tema que sempre existiu, mas que se tornou uma palavra muito presente nas nuvens de palavras durante a pandemia, e saiu só do contexto profissional para o contexto pessoal também, e fazer do luto uma doença, né? E porque uma crise de grande intensidade precisa de cuidados de várias ordens, que todos nós podemos oferecer. Tem os cuidados especializados aí das pessoas em situação mais grave, né? Mas então isso inclui as pessoas da família, os amigos, os educadores, os psicólogos e todas as pessoas que estão próximas a pessoas enlutadas, né? Hoje é muito importante, a gente não fala mais nas fases. Tá? A pessoa está na fase tal. Elizabeth Kubler-Ross ficou muito conhecida, né, pelas 5 etapas, né? Negação, raiva, barganha, aceitação, depressão e aceitação. Mas hoje a gente está revendo isso. A justiça eleitoral não é partidária. Obrigatoriamente pelas mesmas fases. E a gente acaba tendo o risco de forçar que as pessoas estejam nas fases e se não estiverem é porque algo está errado no processo de luto. Não, o luto é um processo singular, né, que cada pessoa tem o seu modo de viver, suas formas de enfrentamento, e a gente tem que observar como é que a pessoa está lidando com as situações e se ela está em risco, risco de vida ou qualquer risco de adoecimento e tal. Mas a pessoa tem o seu modo, o seu processo, é muito importante respeitar. As pessoas perguntam, mas como é o luto do brasileiro? Como é o luto de alguém que perdeu alguém na pandemia e tal? E a gente não tem a resposta genérica. A gente sabe que é um processo de elaboração psíquica importante. Existem várias teorias do luto, né? O luto, como foi postulado pelo Freud, o luto melancolia, tem a abordagem fenomenológico-existencial, a abordagem cognitiva comportamental, todas elas são importantes e trazem questões para discussão, mas a gente tem que lembrar que o que importa é a pessoa que está na nossa frente e a maneira como ela está lidando e as questões que estão trazendo sofrimento para ela. Né? Então, as teorias ajudam nessa reflexão que a gente vai fazer. Eu vou aqui desenvolver com vocês uma teoria que eu acho que ela, para mim, sintetiza coisas importantes, mas lembro que ela não é a mais importante. É a chamada teoria dual do luto. Por que eu estou apontando essa abordagem? Porque ela dá a possibilidade da gente considerar duas questões muito importantes quando há perdas por morte ou perdas de situação significativa, que é a elaboração da própria perda, dos sentimentos, das angústias e tudo que acompanha o processo e dá conta de lidar com isso. E a outra parte importante é como é que a gente pode restaurar a nossa vida depois dessas perdas, né?
nas várias circunstâncias. Então, a gente tem que ter energia psíquica para as duas coisas e, às vezes, elas faltam para uma ou para outra. Então, é importante a gente sempre lembrar de contrabalançar. Né? Uma cédula. É importante também a gente falar que o luto não é, como eu já tinha falado, só por morte, mas tem uma área muito importante de estudo que envolve a nós, psicólogos, que é o luto antecipatório. O luto que acontece no processo de adoecimento e que traz grandes limitações na vida e tal, e que já é um processo de luto. Portanto, logo que a gente tem o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, limita a vida, é importante trabalhar as perdas e como as pessoas vão lidando com os sentimentos de todas essas perdas e como elas vão se readaptando na vida. De lona mesmo, né? uma lona. Então, esse trabalho do luto antecipatório, que é muito importante nos cuidados paliativos, né? Nos cuidados também de pessoas que têm doenças avançadas e tal, é uma área muito importante e é muito importante que isso seja apresentado também no trabalho hospitalar. As urnas eram outro luto que é muito importante é o luto não reconhecido, né? E lembrar que o luto sempre está dentro de uma sociedade, ele deve ser reconhecido no sentido que as pessoas devem dizer, sim, essa pessoa tem o direito de sofrer o que ela está sofrendo, né? E ela precisa de cuidado e a gente legitima. Então, um exemplo de luto não reconhecido são as separações, em que, por exemplo, as pessoas, das separações, dos amantes, né? Os amantes muitas vezes não são reconhecidos, embora talvez eles sejam a principal figura amorosa, mas é porque muitas vezes a relação não é reconhecida. O aborto, né, não é aceito porque a criança nem nasceu, né? E esses é o luto do suicídio que Elaine vai trazer, nós duas vamos trazer de alguma forma, porque se considera, primeiro, que o suicídio é uma morte estigmatizada e que a pessoa enlutada talvez não tenha olhado, não tenha cuidado e tal. Então, a gente vai falar sobre isso. Nós temos também o chamado luto complicado, né? Então, e vai cair a ligação, hein? Nós temos o luto complicado, que é o luto que não é um luto patológico, mas é um luto que se caracteriza pela intensidade dos sentimentos e também porque as pessoas têm dificuldade em restaurar a vida. E nós temos também o luto coletivo, que foi o que aconteceu na pandemia, né, em que as pessoas, mesmo que não perderam pessoas e tal, mas muitas vezes ficaram muito abaladas e muito tristes com o que estava acontecendo, né, e precisam, então, de um cuidado. Eu não sei, Elaine, se o pessoal está se preocupando aí com nova camada, tá? Eu vou continuando aqui. Não, votei no papel. A questão da pandemia, né, ela trouxe várias questões que são importantes, eu vou apontar algumas e depois vou passar para a Elaine na nova ligação. Né? Primeiro foi a quebra do mundo presumido, né, que é aquele mundo que nós conhecemos, no qual nós vivemos e convivemos e que afetou a todos nós. Então, a pandemia traz essa ideia de que todos nós fomos afetados, inclusive aqueles de nós que cuidamos de pessoas em processo de adoecimento. O problema do armazenamento. O número de mortes foi assombroso, foi muito grande, é alguma coisa que a gente não consegue digerir, e isso é uma coisa que nos afetou a todos. E se não afetou, é porque nós não somos pessoas empáticas ou pessoas que se preocupam com outras pessoas, né? Todos nós tivemos em risco, idosos com morbidades, pessoas jovens, não vacinados, todos nós tivemos algum momento muito próximos da morte, né? E isso é uma questão bem importante para a gente pensar. Se nós temos um número muito grande de pessoas que morreram, nós temos um número de pelo menos 5 a 6 vezes mais de enlutados, pelo menos. Então, vocês imaginam quantas pessoas enlutadas e com o luto daquele que eu chamei de complicado, porque ele é um luto que sofreu muitas interferências. Nós tivemos mortes difíceis, né, com muito sofrimento, mortes em UTI, né, que não é lugar para as pessoas morrerem, mortes indignas, do tipo mistanásia, que é a morte que acontece por falta de cuidados. Temos também
a distanásia, que é o prolongamento do processo de morrer, né? E nas UTIs e tal. É que no Covid não dá para falar propriamente de distanásia, porque é uma doença que não é conhecida ainda, então tem que mesmo tentar tudo, mas muitas pessoas sofreram muito e tem hoje ainda sequelas também de tempos de UTI, além da Covid longa. Um outro problema que a gente tem que discutir muito, e isso cabe a vocês jovens que estão iniciando, né, e a nós velhos que já estamos finalizando, esse trabalho de cuidado a todas essas pessoas que tiveram esses problemas, né? Então, a grande questão em relação ao luto é que o luto foi totalmente perturbado durante a pandemia, porque o cuidado principal, né, em relação ao Covid-19 foi o isolamento. E o cuidado do luto, até então, sempre foi feito presencial, cuidando do enlutado e tal, que já teve perturbações, né, durante o processo de internação do seu familiar, porque não puderam fazer o luto antecipatório, não puderam trabalhar a questão das limitações que a perda do familiar doente provoca na vida de todos. Então, essa foi uma questão que já começou. Então, os familiares não puderam acompanhar os seus doentes, né, durante o seu adoecimento, não puderam conversar, não puderam estar junto, não puderam ser cuidados, né? Então, o luto antecipatório já sofreu. E o luto antecipatório, ele é muito importante para o luto posterior. Eu esqueci de falar isso quando eu estava falando na primeira parte. Então, muito sofrimento na situação de luto e, portanto, um risco para luto complicado, né? Houve uma interferência muito grande também, porque as pessoas não puderam oferecer os ritos funerários importantes, né? Um deles é o velório, que é aquele acompanhamento que vem toda a família, que a gente até de vez em quando diz, não é tão importante e tal. Quando ele foi impedido, as pessoas perceberam a sua importância, porque não podiam se despedir, não podiam ver o corpo, né, não puderam se abraçar e tal. Então, quando houve velório, assim, né, era uma ou duas pessoas da família. Vocês devem se lembrar daqueles sacos pretos e tal. Então, tudo isso está na memória das pessoas e isso está possivelmente reverberando em muitas pessoas que tiveram um luto complicado, né? Então, por isso, e nós também tivemos problemas muito sérios com os rituais de disposição do corpo, né? Os profissionais funerários ficaram sobrecarregados, né? E nós tivemos situações extremamente complexas. Tivemos valas comuns, não sei se vocês se lembram, foi horrível aqui em São Paulo, em Manaus. Então, isso tudo mudou hoje, mas para quem viveu isso, essas são memórias que às vezes são muito difíceis de apagar e precisam ser cuidadas. E porque muita gente não teve o sentimento de oferecer um funeral digno para uma pessoa querida que morreu. Então, lógico que muita coisa foi tentada, muita coisa virtual foi proposta, logo que o Conselho Federal de Psicologia abriu online, então muitas pessoas foram atendidas online, né? Não é a mesma coisa, mas foi possível. Muitos rituais foram oferecidos em situação virtual, então teve uma questão importante. E terminando a minha fala, né, para dar espaço para minha querida Elaine, que já foi minha pupila, mas agora é minha mestra, né? Uma coisa importante é o seguinte: nós estamos vivendo agora uma pandemia de saúde mental. Não é depois da pandemia de Covid, é durante a pandemia de Covid já começou. Então, muita solidão, muita tristeza, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, situações muito semelhantes às que são vividas nos desastres, que são vividas nas guerras, só que a pandemia está demorando muito, né? Então, essa pandemia de saúde mental está para nós cuidarmos também. E elas trazem consigo grande risco também de ideação suicida, tentativa e, hoje em dia, suicídios, que tem, claro, não tem uma causa única, mas eles foram seriamente influenciados.
profissionais de saúde, principalmente aqueles da linha de frente, mas de uma maneira geral ficaram muito sobrecarregados, não tiveram férias, horas excessivas de trabalho e estão também pagando um preço alto. Depois a gente pode desenvolver isso um pouquinho mais. Então, eu passo a palavra para a Elaine, né, para fazer a fala dela, e depois a gente faz o bate-bola prometido, tá bom? Agradeço muito o convite, né, de toda a turma, acho que eu não falei no começo, mas falo agora, né, do pessoal da Unify, particularmente na pessoa da Ana Vitória, né, que nos cuidou e tal, agradecer esse momento precioso de estar com vocês. Bom, boa noite. Eu recebi aqui uma mensagem de que eu já estou na tela, infelizmente sozinha, espero que a minha amiga Maria Júlia volte logo, mas eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, a Maria Júlia já entrou, obrigada. Então, quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, eu fiquei feliz com o convite e muito feliz também de poder dividir a mesa com a Maria Júlia, que foi minha orientadora de doutorado, minha orientadora de pós-doutorado, e eu falo que ela vai ser minha orientadora para sempre. Ela falou que eu já fui pupila e agora não sou mais, mas vocês sabem que uma vez pupila para sempre pupila, né, gente? É uma responsabilidade que ela vai carregar para o resto da vida. E uma alegria estar com a Ana Vitória, apesar de longe, né, que é uma pessoa muito querida para mim, entre outros colegas aí da Unify. E esse convite para falar com vocês, eu tenho aqui uma colinha, para eu não deixar passar nenhum item, mas eu vou deixar passar. E essa provocação, na verdade, né, a gente entrando em Setembro Amarelo, e ao mesmo tempo falando em agosto, porque eu falei que setembro ficou tão curto, que agora nós já estamos ocupando agosto e outubro para falar sobre as questões do suicídio, e isso é bom, porque eu espero que a gente utilize de janeiro a dezembro, né, para poder falar sobre as questões do suicídio. A minha fala ficou com o nome de Cuidados em Situações de Mortes Abruptas e o Cuidado com as Vidas, né? Para falar um pouco mais sobre as questões da morte escancarada. A Júlia trouxe bastante coisa a isso com relação às mortes e ao luto, porém, o conceito de morte escancarada foi desenvolvido pela professora Maria Júlia Kovacs. Ela coloca que a morte escancarada já estava aí, mas precisava ser conceituada para que se pudesse refletir a respeito, né? Porque não adiantava estar aí a morte escancarada sem que a gente fizesse uma reflexão. Porque ao mesmo tempo que nós temos o momento em que nós vivemos essa morte interdita, né, invertida, ou seja, não podemos falar sobre ela, é um tabu, falar sobre morte é considerado desagradável, até mórbido, e ao mesmo tempo falamos sobre morte o tempo todo, a mídia escancara essa morte, né, põe dentro da nossa casa mortes que não nos pertencem, e aí falamos o tempo todo e vivemos e nos enlutamos por mortes que não são nossas, e aí eu estou falando período pré-pandemia mesmo, né, antes de entrar na pandemia. Então, algumas mortes eu acho até que são, se a gente pensar em... Porque para ter luto, para nos pertencer à morte, é preciso que tenha vínculo, né? Aliás, o luto é o preço do amor. Então, o tanto que nós amamos é o tanto que vai doer, é o preço que nós pagamos. E em algumas situações de mortes escancaradas, aliás, o que é a morte escancarada? É essa morte abrupta, violenta, que nos pega de surpresa, que invade, que provoca choque. E o choque, ele desestabiliza, desorganiza e dificulta a elaboração do luto. Porque ela é inesperada, então e ela geralmente é precoce, porque ela vem fora da ordem, né? Ela vem fora do tempo. E alguém com quem você ia falar naquele dia ou naquela semana, ia encontrar, e de repente essa pessoa, você recebe a notícia de que essa pessoa não faz parte mais, né? Não está mais ali, você não vai vê-la mais. E aí vem fora de ordem. Como entender isso? Demora um tempo para a gente entender. É sempre uma morte com risco de luto complicado, que significa luto complicado, significa luto com risco de adoecimento, porque é um luto de difícil elaboração.
de novo, né, o que eu falo com a morte escancarada, ela pode nos pertencer ou pode não nos pertencer. Para pertencer precisa ter vínculo. Então, nós podemos perder alguém por uma morte violenta, por uma morte abrupta, por uma morte escancarada, e podemos ter vínculos com alguém. Então, por exemplo, alguma pessoa, tivemos algumas mortes como Marília Mendonça, hoje eu estava mexendo com relação a mortes por desastres aéreos, e aí entrei em contato com a Marília Mendonça. Então, os fãs da Marília Mendonça têm vínculos com ela, então, para eles, para os fãs da Marília Mendonça, tem outro significado que é diferente para aqueles que não são fãs da Marília Mendonça, mas que também se sentiram invadidos pela morte dela. Diferente de alguém que faz muito tempo que eu acho que a gente não tem um vínculo como tivemos 20 anos atrás, 30 anos atrás, com a Ayrton Senna, que é um mito, né? um ídolo de vínculo nacional, em que a nação tem um vínculo, então a nação fica enlutada. E quando você perde alguém que você não imaginava perder, né? Esses dias estávamos discutindo a questão da morte na escola, e lembramos então da escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, onde teve um massacre. Se tem um lugar que ninguém imagina perder, se tem um lugar seguro em que os pais ficam tranquilos, é quando o filho está na escola. Né? É inimaginável que alguém vai morrer por um homicídio dentro da escola. Pode morrer porque, sei lá, por um acidente outro, né? Ou porque passou mal, enfim, mas morrer por um homicídio dentro da escola é uma morte que, além de ser escancarada, uma morte inimaginável, uma morte abrupta e violenta, ainda por cima ela é uma morte que que foge das possibilidades, né? Se uma criança morre no caminho da escola, né, atropelada por bala perdida, por homicídio, é tão difícil quanto, é uma morte abrupta, é uma morte violenta, mas ainda assim a compreensão dela é possível a compreensão. Agora, morrer dentro da escola, quando alguém entra dentro da escola para matar crianças, é mais difícil a elaboração desse estudo. Bom, isso é um pouco do que seria as mortes escancaradas, né, para poder entender por que eu falei pré-pandemia. Porque primeiro, a pandemia é o segundo maior desastre desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, primeiro a Segunda Guerra Mundial, né, e depois da Segunda Guerra Mundial a gente tem pandemia. A Segunda Guerra Mundial foi um marco divisor de águas no século XX. A pandemia é o marco divisor de águas do século XXI. Então, a humanidade se transforma, né, e muda a partir da pandemia. Então, nós temos hoje, e estamos ainda estudando, quais são as influências e quais são as mudanças que ocorrem, né, nesse processo de pandemia. Com certeza há mudanças, né? Nós já sabemos que há mudanças. A Júlia falou de mudanças que ocorreram por causa da pandemia, mas que nós ainda não sabemos dos impactos que elas trazem, mas ainda não sabemos o quanto isso mudou ou não. Uma das mudanças são nos rituais, por exemplo. O Brasil tem possibilidades de ritual de 24 horas de velório, se o corpo permitir. Isso até a pandemia. Com a pandemia, e devido às circunstâncias da pandemia, quem tinha Covid não tinha possibilidade de ritual, o que trazia uma consequência. E quem não tinha Covid tinha uma possibilidade de até 2 horas de velório com até 10 pessoas. Isso também trazia uma consequência. Depois de um certo tempo de que se conhecia um pouco mais a doença, isso mudou um pouco. Então, dependendo do tempo que a pessoa morria com a Covid, se considerava que o vírus já não estava mais ativo, ela poderia ter uma possibilidade de velório, enfim. O que nós temos neste momento, que nós temos observado, são velórios de 3 até 4 horas. Ou seja, o que eu quero dizer sabemos algumas consequências, mas nós ainda não sabemos quais foram as mudanças que ocorreram ou que vão ocorrer nos velórios, ou seja, nos rituais de despedida. Tudo isso para falar, né, para poder chegar na importância dos rituais, porque a Júlia já pincelou que existe uma importância nos rituais.
Mas antes, eu acho que esqueci de falar algumas coisas, né? Falando das mortes escancaradas. Então, onde é que a gente encontra a morte escancarada? Nós encontramos nos desastres, né? Nos acidentes, toda morte pública, ela é uma morte escancarada. E essa morte pública, ela pode ser privada, ela pode ser num espaço menor. Quando eu digo privada, é quando um corpo fica escancarado para aquelas pessoas que passam ali, mas depois esse corpo ele é retirado e vai para a privacidade daquela família, mas mesmo assim ele nunca vai ser tão privado, porque uma vez que foi uma morte que não era esperada, uma morte abrupta e violenta, de qualquer forma aquela comunidade será afetada e impactada por aquela morte e aquela família será invadida pela curiosidade e por tudo que aquela morte provoca naquela comunidade, tá? E existem outras mortes que serão, que serão públicas, ou seja, aquelas em que a mídia está presente. Quando eu falo em mídia, eu estou falando porque hoje toda morte tem mídia, porque o celular traz uma mídia e o celular vai estar levando essa morte, que eu chamo de privada, mas ele vai publicizando essa morte para onde for. Nós perdemos, na verdade, o controle dessas mortes. Mas existem outras que têm a mídia. Então, por exemplo, um massacre numa escola, um avião que cai, um desastre maior de trens, um homicídio que chama muito a atenção da mídia, enfim, situações de pessoas anônimas e que tem um impacto tal, chama tanto a atenção que 3 dias depois a história daquelas pessoas que eram anônimas está na mídia, na revista Veja, nos jornais internacionais, né? E a história das suas famílias também. E aí essas pessoas, elas e todas as suas histórias passam a ser conhecidas. E elas deixam de ser anônimas e isso instiga curiosidade e provoca, inclusive, possibilidades de julgamentos. Vou trazer para vocês aqui algo bastante antigo e que eu estou trazendo propositalmente, por ser antigo, né? Não seria, talvez, ético trazer coisas mais recentes. Mas há muitos anos atrás, eu já nem lembro mais quantos anos, nós tivemos aqui em São Paulo um acidente no metrô, ficou conhecido como o buraco do metrô, né? Algum ônibus, enfim, carros, ônibus, enfim, foram sugados pelo buraco do metrô. E uma das pessoas desaparecidas, que ninguém nem sabia que tinha desaparecido, mas a família foi procurar, enfim, uma dessas pessoas desaparecidas tinha no bolso uma lista e em determinado momento se descobriu que essa lista era de clientes para quem essa pessoa entregava drogas. Isso foi publicizado, enfim. Então, veja, era uma história, isso era um segredo, nem a família sabia, mas isso foi divulgado amplamente, foi publicizado, e essa história dessa pessoa e a história da família veio à tona. Ou seja, o que eu quero dizer é que, de repente, né, nessa morte escancarada, você escancara segredos das famílias, você escancara outras coisas que vêm à tona, né? Eu lembro que também naquela situação dos 30 mineiros lá no Chile, em que o mineiro tinha que escolher quem que ele queria que ficasse ali esperando por ele, se era a amante, que a Júlia falou, ou se era a esposa. Então, muitas coisas são escancaradas e essa família fica muito exposta. Tudo isso para dizer o quanto o luto ele vai sendo contaminado por todas essas informações, tá? E aí a gente tem, entre esses lutos todos, né, essas mortes escancaradas, a gente também tem 2 muito difíceis de serem elaboradas, que são por homicídio e o suicídio. E o suicídio é uma das mais difíceis de serem elaboradas, porque ele é impregnado de estigma, discriminação e preconceito, e também porque o algoz e a vítima estão na mesma pessoa, e fica difícil você unir as 2 pessoas. Geralmente, quando estamos atendendo os familiares, às vezes as famílias se dividem, uma parte está presa na vítima, né? Então presa na compaixão pela vítima, porque estava sofrendo, porque eu não pude ajudar, ninguém percebeu, e outra parte da família está presa na raiva pelo algoz, né? Então, por que ele fez isso? Ele não pensou em ninguém, ele queria mesmo que a gente ficasse desse jeito, e aí a dificuldade que essa família tem de poder juntar essas 2
esses dois lados dessa mesma pessoa. E o suicídio também, que vai promovendo todos esses julgamentos, todas as discriminações, e vai dificultando também toda a expressão do luto. Uma morte trágica, ela pode vir acompanhada de várias coisas, porque uma morte trágica, ela possibilita o adoecimento. E quando ela possibilita o adoecimento, a gente sempre pensa em depressão, né? Primeiro, acho que é super importante lembrar que luto traz tristeza profunda. E tristeza profunda com motivo não é doença e muito menos depressão. Se a pessoa já tinha depressão, essa doença, a depressão é uma doença que precisa de cuidados, então essa doença precisa ser tratada, mas o luto precisa ser autorizado, né? E precisa ser validado, e precisa ser cuidado. Então, uma tristeza profunda faz parte do luto, né? E se não validado, se não autorizado e se não valorizado, isso pode vir a ser uma doença também. Então, quantas coisas a gente vai precisar cuidar, né? E aí, passando para... Entre isso, né, pincelando a importância dos rituais para validar tudo isso. E que nas mortes trágicas, os rituais podem ficar comprometidos. No caso da pandemia, ficou comprometido até pela falta do ritual. Para que o ritual existe, né? O ritual existe para possibilitar a despedida, para possibilitar a compreensão, que não vai acontecer ali, necessariamente, mas a concretização da morte, para possibilitar que as pessoas possam se reunir, que a dor, né, e a despedida esteja autorizada, para se fechar um ciclo, e principalmente numa morte inesperada, numa morte violenta, para que realmente fique claro que aquela morte aconteceu. Então, em situações em que você não tem o corpo, por exemplo, que foi o que aconteceu nas grandes tragédias, como o Brumadinho, por exemplo, em que os corpos não apareciam, você demora para encontrar o corpo, você não consegue encontrar o corpo, e depois vai fazer oh meu Deus, vai poder comprovar a morte ao exame de DNA, enfim, o quanto é difícil para as famílias poderem entender aquela morte. Então, o que é importante nos rituais, além de ser isso, pensar que se tem uma urna fechada, eu preciso compreender que aquela urna, de quem é aquela urna, e como que eu faço para auxiliar as pessoas na concretização da morte. Então, a importância de uma fotografia para que fique claro, né, tentar esclarecer que quem está ali é a pessoa da fotografia. Eu me lembro de uma viúva que o marido faleceu num acidente aéreo, e ela dizia, depois disso, o quanto era difícil para ela compreender que um homem de quase 2 metros de altura podia estar dentro de uma urna funerária de menos de 1 metro de comprimento. Né? Então, poder compreender a importância de que a urna funerária corresponda, inclusive, ao tamanho da pessoa, que tem um peso, porque também a mesma coisa ela dizia, né? Além de ser uma urna com menos de 1 metro de comprimento, ela era leve. Né? Então, como poder entender que o meu marido morreu, se era um homem de 2 metros, de quase 2 metros, era um homem pesado, e ao segurar ali parecia que eu não estava carregando nada. Então fica difícil também você concretizar a morte, né? Fica difícil entender que essas coisas aconteceram. Então a morte, é preciso cuidados nessas mortes de fato abruptas, né? Lembrar que nas questões do suicídio, nem sempre é possível haver uma despedida dessa pessoa. Primeiro, a compreensão da morte é mais difícil. Como compreender a morte por suicídio? Não é simples, a pergunta do porquê, essas perguntas elas não terão respostas, né? A pessoa vai levar isso com ela, não há resposta. A única coisa que é possível dizer é que havia um sofrimento tão grande e um desespero tão grande que a pessoa não conseguiu nem, não dá para dizer nem que foi uma escolha, considerando que foi um ato realizado durante uma crise. E o motivo ela levou com ela. Não haverá respostas para isso. E além de não haver respostas para isso, às vezes não há um corpo
em que você possa olhar para se despedir. Então, é preciso concretizar a morte. E aí está a importância do ritual. Mas um ritual não pode existir só por existir. Ele precisa ter um conceito, ele precisa ter um significado. E a urna funerária, ela faz parte também desse significado. É preciso pensar em todos esses conceitos, né? Em todas as questões da tragédia. De novo, lembrar que o luto vai sempre depender do tipo o tipo de vínculo e o tipo de morte vão sempre influenciar muito nas questões do luto, né? E como é que eu posso cuidar? Toda morte traumática, ela vai trazer riscos para um luto traumático, mas nem toda morte traumática produzirá um luto traumático. O luto traumático, ele vem acompanhado, ele já por si só, eu já estou falando de um luto com adoecimento, né? Eu já estou falando de um luto complicado, né? Ele pode estar acompanhado, sim, de depressão, mas luto ou adoecimento pelo luto nem sempre é depressão, porque esse também é outro erro, achar que os adoecimentos do luto sempre será depressão. Não, existem vários tipos. E o trauma e a força daquela morte, né, quanto mais violenta ela for, maiores outras coisas ela pode trazer para as pessoas. Então, a depressão é só uma das possibilidades. A Júlia falou em estresse pós-traumático, que a pandemia trouxe muito. Então, uma morte traumática nela e um luto traumático, ele pode vir acompanhado de estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático ele é tão grave que ele pode dificultar a vida, né? Ele pode dificultar a possibilidade de vida. E aí a depressão vai fazer parte do estresse pós-traumático, porque ele é uma doença muito maior. E na pandemia, o TEPT, ou o transtorno do estresse pós-traumático, ele é raro até em mortes traumáticas. Ele é possível, mas ele é raro. Nós temos muitas outras consequências em mortes traumáticas, e o suicídio é uma das consequências, inclusive muito mais possível do que o estresse pós-traumático. O suicídio é algo que precisa se cuidar em mortes violentas, traumáticas, mas que na pandemia nós temos muito estresse pós-traumático. Por quê? Porque o estresse pós-traumático ele é uma consequência de você ter tido a sua vida, percebido que a sua vida estava em risco, ou a vida de alguém que você ama está em risco. E isso pode gerar um transtorno do estresse pós-traumático. E isso aconteceu na pandemia. Muitas famílias tiveram perdas múltiplas e ainda tiveram riscos de perder outras pessoas. E isso acabou gerando o transtorno do estresse pós-traumático. No caso dos profissionais de saúde, que tiveram as próprias vidas em risco, muitos adoeceram e quase morreram, né? E tiveram muito medo de morrer, e ainda por cima assistiram muitos colegas adoecerem, tiveram medo de perder seus colegas e também perderam colegas, viram muitos colegas morrer. Além disso, participaram das histórias de muitas famílias e viram muitas mortes ali. Então, eles tiveram uma aglomeração, né? Um conjunto de mortes. Então, além de participar de muitas mortes, de ter vivido isso, de ter tido a própria vida em risco e de ter a vida de pessoas que amavam em risco, porque eles também tiveram um medo presente e constante de levar o vírus para casa e infectar seus familiares e perder os familiares, e muitos ainda viveram isso. Então, o estresse pós-traumático também é encontrado nos profissionais de saúde hoje. Então, nós temos aí muitas questões, como a Júlia falou, e isso foi previsto logo no início da pandemia, que nós teríamos agora, a partir do final de 2021, nós já estaríamos vivendo uma pandemia de agravos à saúde mental e situações muito sérias que precisam ser cuidadas, né? E entre esses agravos da saúde mental que nós estamos vendo e que estamos percebendo agora, porque as escolas voltaram, então isso está aparecendo muito forte nas escolas, que é a autolesão,
a ideação suicida, tentativas de suicídio e suicídio. Então, hoje, se tem uma coisa que as universidades, né, as instituições de educação precisam olhar e precisam cuidar, é para o risco de suicídio que está dentro das instituições. Isso já existia, de 2015 até 2019, o índice de suicídio estava crescendo de uma maneira assustadora. Já havia uma previsão que o número de suicídios em escolares, né, e universitários poderia dobrar em 2020, ou seja, dobrar no ano de 2020 em comparação a 2019, mas que no início da pandemia, em 2020, em março de 2020, se disse que se estabilizou, porque se perdeu um pouco desse controle, né? Mas agora, com a abertura das escolas, porque não que o suicídio deixou de acontecer, mas ele deixou de ser comunicado, porque passou a ser comunicado a morte, mas não o motivo da morte, né? Mas agora nas escolas nós estamos vendo isso. Nós temos recebido notícias assustadoras de crianças com 8 anos com ideação suicida e de jovens de 19 a 23 anos com ideação suicida. A gente já pode ver isso também como uma consequência da pandemia. Então, quando a Ana Vitória me propõe, né, um título de Cuidados em Situações de Mortes Abruptas e em Cuidados com as Vidas, eu acho que essa é uma reflexão profunda de cada instituição. Mas já que eu estou falando dentro de uma universidade, para professores universitários e para universitários, eu acho que essa é uma instituição que precisa pensar nisso. E recentemente falamos para um outro colega em Juazeiro do Norte, e o nome do evento dele era Vidas Universitárias Importam, né? Então, acho que como é que a gente pode pensar nisso? E eu tenho pensado o que tem trazido tanto sofrimento para os escolares, né? O que está faltando na questão do ajustamento? Será que é só solidão? Será que é só tela, né? Será que é só internet, como estão colocando? A gente está vivendo num século XXI, com outras situações, com jovens que estão adaptados a esse meio. Mas eu fico pensando se nós nos adaptamos à exclusão. E será que a questão não está exclusão? Será que nós não precisamos pensar um pouco mais em como as instituições têm falado muito em inclusão? E a gente está vendo que isso não está funcionando muito, né? Então, será que não está na hora de pensarmos e de falarmos sobre a exclusão? Né? O que está excluindo? Será que precisamos... E acho assim, será que é só a instituição de educação trabalhando nisso vai ajudar? Será que não precisa vir um investimento? Será que não precisa ser uma rede, uma teia, né? Com políticas públicas, com investimentos mesmo, né? Não só de investimento de pesquisa, mas investimentos financeiros, investimentos de interesses de todas as áreas, né? Porque, de repente, eu encontro algumas coisas na instituição, mas eu encaminho para onde, né? A rede de saúde está preparada para receber pessoas com ideação suicida? E para preparar essas pessoas, né, o que eu preciso fazer, qual é o investimento que eu preciso colocar na rede de saúde? E os professores universitários, os professores, os coordenadores, as instituições estão preparadas para lidar com alunos, ou mesmo com seus próprios professores ou seus próprios colaboradores, com ideação suicida, com pensamentos suicidas, com tentativas de suicídio, né? Se não estão preparados, o que eu preciso fazer para prepará-los? Será que adianta só fazer campanha em Setembro Amarelo, só falar disso em Setembro Amarelo? Será que eu não preciso de uma ação muito maior, de uma teia mesmo, de pessoas muito mais envolvidas, né? Será que as universidades não podem estar unidas? Será que só uma universidade trabalhando só para ela resolve, né? Quando a Ana Vitória iniciou isso, ela falou de uma teia, né? Ela falou de uma teia, e que é muito legal, e mesmo assim, é muito legal, é muito boa, é muito forte, e mesmo assim ainda não é suficiente, né? Será que essa teia está só dentro da cidade? Né? Tem outras cidades envolvidas? Quem mais precisa entrar? O que mais eu preciso fazer?
enfim, quando a gente estava falando ali com a Júlia antes de começar isso, né? Será que a nossa fala, a gente traz respostas? Não, nós só temos perguntas, né? Nós só trazemos para vocês pontos de interrogação, porque nós temos perguntas, mas não adianta só isso, né? Nós precisamos, de fato, parar e pensar no como nós vamos poder, talvez não responder, mas poder refletir de fato e colocar ações que comecem a trazer algum movimento, em que a gente comece a ver alguma coisa, em que esses jovens possam falar mais e se sentir de fato acolhidos. Mas veja, tenho recebido questões assim, de que professores dizendo: eu reconheço essas coisas nos meus alunos, mas eu não sei como fazer, porque eu também estou vendo os meus colegas pensando a mesma coisa, né? E aí, assim, eu estou vendo a instituição se preparando para receber os alunos, mas eu não estou vendo a instituição se preparando para receber os professores pós-pandemia. Quanto de fato a gente está acolhendo? Para quem eu estou olhando? Quem que é meu cliente? Né? Será que os colaboradores, as pessoas que trabalham, também não são clientes? Enfim, gente, como eu cuido de vidas? O que eu sei, né? E o que eu aprendi com a minha mestra, e ao longo dos nossos estudos e das nossas discussões lá no LEM, é que a única maneira de cuidar de vida é de verdade se importando, é de verdade acolhendo. Como é que eu aprendi a cuidar do luto? Né? Eu pensei assim, nossa, eu estudei tanto para agora jogar o luto em 3 lugares. Né? Assim, eu preciso validar, eu preciso dizer assim, dói, está doendo sim, eu reconheço sua dor. Eu preciso valorizar, eu preciso mostrar que tem um valor, tem valor, dói muito. Você está dizendo que dói muito, é porque dói muito. Você está dizendo que está impossível viver desse jeito, é porque deve estar impossível mesmo. Você está dizendo que você não consegue dormir, então você não deve estar dormindo. E se você não consegue dormir, você também não consegue pensar. E se você não consegue pensar, você também não consegue produzir. Então, tudo isso que você está dizendo tem um valor. Ele é muito, ele é pouco, é o valor que você está dando, e eu estou valorizando isso que você está me dizendo. Eu preciso autorizar que você sinta o que você sinta. Sim, você pode sentir. Você pode sentir, eu posso ouvir isso, eu posso estar aqui. E eu preciso autorizar a expressão disso. Você pode chorar, você pode sentir raiva, você pode expressar a sua raiva. Você não precisa gostar de tudo, você pode dizer o que você está sentindo. E eu posso autorizar, eu e todo mundo, isso precisa ser autorizado. Você pode falar, você pode expressar o que você sente. Então, tudo isso, né? Então, depois de anos de estudo, doutorado, pós-doutorado, mestrado e tal, eu falo assim, com relação a isso, a gente precisa validar, valorizar e autorizar. Tudo isso para dizer que eu acolho, que eu estou do seu lado e que eu também não sei o que fazer. Vamos tentar descobrir juntos. Mas essa pessoa precisa se sentir acolhida na sua dor, respeitada na sua dor. Porque o que eles mais trazem para a gente é a falta de respeito com a dor. As pessoas dizem que não está doendo tanto quanto eu digo que está doendo. As pessoas dizem que na minha idade, que isso vai passar porque eu sou novo. Né? As pessoas dizem que é melhor eu ir trabalhar porque eu estou com falta do que fazer. Né? Enfim, as pessoas dizem muita coisa. E mais, no luto, né? Ou na dor. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou sofrendo. Mas aí amanhã eu resolvo que a minha sobrinha fez aniversário, eu estou lá, e aí posta uma foto minha na festa, aí alguém escreve embaixo, mas eu não estava sofrendo? O que você está fazendo na festa? Então existe um desrespeito. Então acho que assim, como é que eu cuido, né, das vidas? Eu preciso respeitar. E quando eu estou falando de morte abrupta, a Júlia falou de luto, e eu estou falando que o luto que a Júlia falou é o mesmo luto que eu estou dizendo, só que ele é muito mais difícil de elaborar quando ele foi abrupto, quando ele foi violento, e ele tem um risco maior para adoecimento, então significa que eu preciso cuidar mais, eu preciso respeitar mais. Então, tudo isso que eu e a Júlia, a gente falou a mesma coisa. É preciso acolher, é preciso respeitar, é preciso estar do lado, e é preciso dizer assim, o que você está sentindo é normal. Porque luto é um processo, é uma crise, e é uma crise normal dentro das várias crises da nossa vida. Então,
Veja que eu não trouxe nenhuma novidade. Mas eu abro para a gente discutir aí, agradecendo de novo a oportunidade de estar aqui. Obrigada. O luto parental, ele sofreu uma modificação significativa nesse século. Então, no início do século XX, as mães, elas não tinham esse vínculo, elas tinham muitos filhos, não sabiam quantos iam viver, o pai só esperava a criança vingar, então é mais na adolescência, então o vínculo era outro, ela estava grávida de feto, ela só ia saber se o bebê, quando o bebê era menino ou menina. Nos anos 80, você passa a ter uma romantização da gravidez, o pai começa a participar disso. Então, olha só, então no começo só sabia se era menino ou menina, então o vínculo era outro. Nos anos 80 passa a ter uma romantização, começa o ultrassom, que é um borrão, né? Então, você não tem a menor ideia, tem muitos erros de menino e menina, mas a mulher já está grávida de um bebê, muda um pouquinho o vínculo com esse bebê, não que não houvesse sofrimento lá atrás, mas a questão do luto era outro. No final do século XX, o vínculo da mãe com esse bebê já se modificou, já tem um outro tipo de luto. Porém, no século XXI, o encontro dos pais com esse bebê, ele é simbiótico. O ultrassom é uma fotografia. Com 8 semanas de gravidez, a mulher já sabe se é a Marina ou se é o Fernando. Não é mais um bebê. Com 8 semanas, ela está grávida do Fernando e da Marina. Toda a família passa a se relacionar com o Fernando e com a Marina. Você posta lá na rede social a foto do ultrassom e a foto do pai para mostrar que o nariz é igual. O pai engravida. O pai chega no trabalho e diz, estou grávido. Então, o vínculo desses pais com esse bebê é completamente diferente, é simbiótico, não é mais um bebê, é o filho que já está lá, já começa a ter previsões de futuro, já começa a se falar, esse bebê já é passado, presente e futuro, esse bebê é legado, é imortalidade. Então, o luto é completamente diferente do que era no início do século XX e na metade do século XX. É outro luto. A gente está falando de um luto parental significativo, importante, com riscos, inclusive. Então, é preciso cuidar. Se esse bebê morre durante a gestação, independente da fase... e tem uma outra coisa, que é o quanto esse bebê foi planejado, o quanto ele foi desejado, o quanto foi difícil ou não engravidar. Então, tem várias questões que estão ligadas a esse bebê. E a gente tem mais uma coisa. Eu tenho trabalhado muito com mulheres, né? Tem mais uma coisa, que hoje a vida está na planilha. Então, até os 34 anos, eu vou fazer minha vida. Aos 35, eu vou ter um bebê. Talvez aos 36, 37, eu tenho o segundo. Se isso não foge, né? Ou se aos 35 esse bebê morre, esse luto, você percebe, tudo isso vai mudando o luto e vai interferindo no vínculo, interfere no vínculo, interfere no luto. Então, a gente tem um luto significativo, a gente tem um luto importante, nós temos um luto parental, que é um luto estudado de forma diferenciada, e, se não cuidado, a gente tem um luto com risco para adoecimento, um luto com risco de ser um luto complicado. O luto é justamente o rompimento de vínculos, e nós estamos dizendo que mesmo o bebê que ainda não nasceu, mas que está ali, e agora com todos os requintes que foram trazidos, né? Quando acontece um aborto, seja ele espontâneo ou provocado, né? Ele passa a ser uma perda não mais só de um feto, mas a perda de um filho. E ele cai naquela categoria que nós chamamos de luto não reconhecido, né? Porque a vida ainda não reconhecido pela sociedade, mas profundamente vivido e elaborado pelo casal, pela família que está esperando, e mesmo quando é provocado por uma série de circunstâncias, houve, né, de alguma maneira, um envolvimento e entra naquela categoria de não reconhecido, então o sofrimento ele aumenta
porque, de uma certa forma, você está perdendo o filho e você não está sendo reconhecido por isso. As pessoas dizem, mas você não tem direito a sofrer o que você está sofrendo. Hoje, como a Elaine disse, tem um trabalho bastante importante nas maternidades, em vários lugares, para justamente ajudar, né, nesse processo e dizer, olha, aquilo que a gente falou, você tem direito a viver o que você está vivendo, é triste o sentimento que for, e você tem todo o direito a receber cuidado, né? Isso que é a questão muito importante do luto não reconhecido. E a gente diz, olha, você tem direito ao cuidado. Então, o casal, e agora é casal também, né? Porque tem essa importância também da presença do homem, ou enfim, quando são relações homoafetivas, também a relação pai e mãe, os dois participam dessa situação de uma forma importante. Então, esse reconhecimento é um trabalho muito importante. Então, essa é uma coisa que está nos assombrando muito, né? A gente achava primeiro que as crianças eram felizes, que as crianças só sorriam, que era só alegria e tal, e nós estamos percebendo que não é assim. As crianças têm sentimentos fortes, as crianças estão sofrendo, né? E a pandemia escancarou, mas não é porque não existia antes, mas a pandemia escancarou porque se ficou muito tempo em casa, todo mundo junto, ou não tinha casa, ou tinha conflito, ou tinha muita coisa, ficou mais presente agora, e nós estamos cada vez mais entendendo que as crianças têm, sim, sentimentos, as crianças têm, sim, sofrimento, e as crianças muitas vezes não querem mais viver essa vida que eles estão vivendo, né? Então, essa é uma discussão importante. O suicídio não é sempre o desejo de morrer. O suicídio pode ser o desejo de interromper alguma coisa que está terrível. Então, eu quero dar um pause, eu quero sair fora, eu não quero mais, eu estou sofrendo demais. E a morte pode aparecer, embora a criança de 8 anos já saiba, ou até um pouquinho mais jovem, já saiba que da morte não tem volta. Muitas vezes a fantasia é assim, eu vou dar uma morridinha básica e depois eu volto. Só que não tem essa morridinha básica, né? Você morreu, se você tem uma ação letal, você vai acabar morrendo. Então, é possível sim, e isso está nos assustando muito, porque a idade está diminuindo cada vez mais. E isso está falando que, de alguma forma, esse sofrimento não está sendo visto, não está sendo reconhecido, não está sendo ouvido, né? Isso talvez até porque não se fale com tanta clareza, porque talvez uma criança de 8 anos não pode fazer um enunciado tão claro que eu não estou aguentando a vida e eu quero morrer, mas às vezes ela fala, e as pessoas não ouvem, porque dizem você é só uma criança, né? Crianças não pensam nisso, crianças brincam, crianças isso e aquilo, e isso está acontecendo, né? Então, nós temos que prestar atenção, sim, e ouvir o que as crianças nos dizem, os jovens nos dizem, né? Porque eles estão falando de sofrimento e dor. Bom, primeiro essa questão do 12 anos, né? Se ele pensa em se matar ou se pode ser um rompante. Isso eu não tinha ouvido, mas tudo bem, você responde isso também. Mas eu acho que assim, não importa se pode ser um rompante, porque no rompante o suicídio acontece, né? Então, o que acontece é que tem a questão do sofrimento aí, né? Tem me assustado muito essa história dos 8 anos. Primeiro porque está diminuindo, sim, criança de 6 anos se mata, criança de 5 anos se mata, né? Mas eu tenho feito palestras, depois que as escolas abriram, né? Eu voltei a falar nas escolas. E aí eu fui numa determinada escola em que uma pessoa falou, olha, eu estou muito assustada porque eu estou aqui com uma média de 50 crianças de 8 anos falando em se matar, a gente está muito assustado. Isso me deixou também muito assustada, embora eu já tivesse ouvido alguma coisa assim. E nas palestras que eu fui fazendo nas escolas ou com professores, e eu tive uma oportunidade de falar, de dar uma aula só para conselheiros municipais do Brasil todo. E aí tenho falado. E, gente, à medida que eu falo, as pessoas estão me trazendo mais isso. Então, assim, olha, na escola que eu trabalho, a gente também tem um número importante de crianças de 8 anos falando em se matar. E aí, quando eu falei para conselheiros do Brasil todo, eu ouvi coisas que no Brasil todo tem crianças de 8, porque eu falei essa idade, de 8 anos. Então, quando você ouve uma coisa assim, eu acho que a gente já está falando de uma epidemia,
aqui no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, nós também estamos vendo crianças de 12 a 15 anos se matando. A gente está vendo esses suicídios acontecendo, que é uma coisa que, de um modo geral, já acontecia. E os jovens de 19 a 23 anos, que também já acontecia. Na pandemia a gente parou de ouvir, lembra? Né? Mas a gente voltou a escutar. Então não quer dizer que parou de acontecer. Então, assim, não, a gente não pode duvidar. Se uma criança está falando que está pensando em morrer, a gente tem que escutar e perguntar para ela por quê, o que está acontecendo, por que ela está... Porque o grande problema, de novo, é porque a gente não escuta. Nós não damos conta de ouvir a dor do outro e a gente acha que criança não tem dor. Olha, eu digo que a gente começa a negar a dor da criança lá quando ela é bebê, quando ela cai e rala o joelho. E dói muito quando rala o joelho, você pega no colo e fala assim, não está doendo, não está doendo, vou dar uns beijinhos e vai passar. Desde quando o beijinho tira a dor de joelho ralado? E desde quando não dói? Claro, eu vou dar um beijinho, porque eu quero dar beijinho, eu quero que passe, mas não passa. Mas a gente já não ouve a dor da criança ali. A gente diz que não dói, a gente diz que não está doendo. Para de chorar, não chora, não está doendo. Gente, chora sim, chora porque está doendo, né? Então, a gente não dá conta de ouvir a dor. E aí, chega uma hora que eles não aguentam mais, sabe? Está doendo, vocês não estão me escutando, é melhor eu me matar. Então, não importa se o motivo é um motivo... e a outra coisa que a gente diz para eles é isso vai passar, é na sua idade. Tá, mas você esqueceu que lá naquela idade talvez você também quisesse morrer. E alguma coisa aconteceu que você não morreu, mas hoje aquela criança pode de fato morrer. Era um motivo que parece bobo para nós, mas que para a capacidade dela de compreensão é insuportável. E é como a Júlia falou, não necessariamente a pessoa quer morrer, mas ela quer deixar de sentir aquilo que ela está sentindo. E ela não vê outra saída que não seja aquela. Então, isso precisa ter uma escuta, isso precisa ter um cuidado, isso precisa ter um acolhimento, e, de novo, isso precisa ter uma validação, isso precisa ter uma valorização e uma autorização, no sentido assim, você pode falar e você deve falar. Aliás, é isso que a gente está o tempo todo dizendo, pelo menos nas tais campanhas dentro das escolas, é dizer para ele, fale, procure ajuda, não é isso que a gente diz? Fale o que você está sentindo, fala o que você está sofrendo e procure ajuda. Mas daí, quando eles procuram ajuda, a gente diz que não é nada, que eles só têm 8 anos. Né? E aí a gente perde vidas. Então, e aí o que está acontecendo? Né? O que é preciso pensar? Qual é o sofrimento daquela criança? Né? E o que para ela é sofrimento, e aí ouvir e deixar que ela fale, e tentar que ela diga o que ela precisa para aquele sofrimento. Porque não sou eu, isso é outra coisa. Não somos nós, adultos, que sabemos qual é a solução para o sofrimento dela, porque essa solução é do nosso ponto de vista. Eu tenho que perguntar para ela o que ela gostaria de receber. Porque, de repente, aquilo eu não consigo pensar. Tem uma linguagem que é própria, né, e que eu não consigo mais alcançar aquela linguagem. Então, assim, tem que pensar assim, que quanto maior a distância etária, né, sua e de quem sofre, maior a dificuldade sua com relação à sua linguagem, não de compreensão, mas de linguagem, talvez até de compreensão. Então, eu preciso escutar. Né? A sua solução não serve para o outro. Acho que isso que você está falando, Elaine, é muito importante. As pessoas sempre perguntam o que fazer, né? Mas sem ouvir o que é e o que está acontecendo, fica muito difícil. A questão maior não é o que nós... É exatamente isso que falou, não é o que nós vamos propor, mas construir o caminho junto, né? E eu estava pensando no rompante dos 12 anos, né? Eu acho que tem uma coisa que eu tenho falado nos últimos tempos, que não existe um suicídio emblemático. Existem suicídios das mais diversas formas. E um dos suicídios que acontece com muita frequência é o que a gente chama de um suicídio impulsivo, que muitas vezes acontece numa situação de desespero, né? E daí a questão também muito importante da gente pensar por que esse país está incentivando o uso de armas, né? Porque a arma é por exemplo, um instrumento que, para um suicídio, para uma situação de desespero, ele provoca uma situação que, na maior parte das vezes, é mortal. Né? As armas são diretas, né? Então é muito complicado, as facas, as cordas, todo esse tipo de coisa.
Mas o que eu acho que é importante é a gente pensar o seguinte: o que é esse desespero tão intenso, né, que não dá para a pessoa pensar naquele momento e aí ela realiza um ato que acaba resultando na morte. Mas se a gente pudesse rebobinar, como se falava nos tempos passados, né, a gente rebobinava o filme, né, então a gente voltava o filme para trás, né, e saber assim, o que é que está sendo tão desesperador para você? Porque o que está acontecendo muito, né, é que a gente está tendo dificuldade de entender algumas coisas que são realmente desesperadoras para as pessoas que a gente acha que não são, né? A Ilane falou do suicídio nas universidades, eu sou um exemplo vivo aqui. Eu, durante muito tempo, e eu sou uma pessoa que tenta escutar, eu sou uma pessoa empática e tal, e não conseguia perceber que, de verdade, os alunos que estavam à minha volta, muitos deles estavam em intenso sofrimento, né? Então, eu não, é isso que eu sou de uma outra geração, então eu ficava pensando, não, mas é isso aqui, não é. Você tem que ouvir realmente. Então, quando acontecem os rompantes, a grande possibilidade que a gente tem, que os dados nos mostram, que muitas tentativas não resultam em morte. Só que o que acontece é que uma tentativa que não resulta em morte, muitas vezes ela é desqualificada, ela é gozada, né, como a gente dizia, ela se faz piada e tal. Então, você não queria mesmo, você queria só chamar atenção. Você tomou Novalgina e então você não queria de fato morrer. Não, não é verdade. A gente está observando, claro, às vezes, e ainda bem, os métodos escolhidos não são tão letais. E aí a gente pode chegar nesse jovem, né, e perguntar, e estar junto, e ver o que precisa e tal, que é muito importante. O que a gente observa muitas vezes nos hospitais, né? Quando vai com uma tentativa de suicídio, né, ingerindo substâncias e tal, na hora de fazer a lavagem e tal, se usa procedimentos mais dolorosos do que o necessário, como se fosse uma punição pelo ato, né, que foi realizado. E aí, o que você faz? Você aumenta ainda mais o sofrimento, porque eu não consegui nem me matar, as pessoas acham que eu não sirvo para nada mesmo, tá? Então você vai criando aquilo que a Eliane falou, um conjunto, um conglomerado de sofrimento, e aí a próxima tentativa pode ser mais letal, e cada vez mais. Então, não vamos desprezar as tentativas, não vamos desprezar nenhuma forma de comunicação. Claro que é muito melhor falar do que realizar um ato que pode levar à morte. Então, vamos incentivar a possibilidade de falar, não de minimizar, não de gozar, não de achar que jovens ou crianças não sofrem, e um monte de coisa. A gente está aprendendo. Eu queria só... Está assombrado e está aprendendo, né? Diga. Não, eu só queria complementar, a Ana Vitória já está me falando aqui que está falando que tem fila de pergunta, mas eu queria complementar uma coisa que eu não sei se eu... Enfim, mas a pergunta veio das crianças de 8 anos e veio da criança de 12 anos, né? Se seria mesmo um suicídio ou se seria um rompante. Aí eu fiquei pensando se a própria pergunta já não diz alguma coisa, né? O que será que significa para mim um rompante? Será que eu já estou dando menos valor para um rompante, né? Quando eu falo assim, seria mesmo um suicídio ou seria um rompante? Será que um rompante é menos importante, né? Então, eu acho que é para a gente parar para pensar nisso, né? Quando eu penso, então, um rompante, o que é isso? É para chamar atenção, né? Mas chamar atenção é importante, o rompante é importante, você perde vida. Então, assim, será que eu não... Até na própria pergunta, não que essa fosse a intenção, eu entendi a pergunta, mas para a gente parar para pensar se a gente já não desqualifica, né, que é o que a Júlia está falando, né, se a gente já não desqualifica aí mesmo, né? Não, é um rompante. Então, é para poder olhar para isso, né? Porque a gente mesmo já vai desqualificando. Uma criança de 8 anos, não. Uma criança de 11, não, é só um rompante, né? Então não é importante. Mas ela morre num rompante, né? E eu sempre falo que eu sou uma pessoa, Elaine, sou uma pessoa que não tem o menor perfil de suicídio. Mas isso não garante que eu não vou me matar. Porque, na verdade, isso é preciso... Eu trabalho com o fato de que qualquer pessoa pode se matar.
Eu não trabalho com essa questão de que é só depressão, nem gosto disso, né? E acho que a Júlia também. Não é só quem tem depressão ou quem usa álcool e drogas, eu acho que esses são os casos mais notificados. Mas qualquer pessoa pode se matar, porque eu não tenho perfil de suicídio, mas nada impede que em algum momento da minha vida eu me veja diante de uma situação tão insuportável que eu não encontro ferramentas internas para isso. Né? Então, é preciso cuidado, é preciso cuidar. Bom, essa questão dos desaparecimentos, né, ultimamente, eu fiz um estudo recente até para falar desses lutos, né, até que de lutos transgeracionais, né, de que alguns desaparecimentos e com esse tipo de violência, que eles não são lutos, não são lutos que são resolvidos tão simplesmente, né? Os netos e bisnetos ainda vão ter que se haver com esse luto. Então, eles são lutos transgeracionais, tá? Ele é tão complicado, ele é tão difícil. E tem uma outra coisa que entra nessa questão, que é a importância da memória. Né? E a gente é um país que ainda não entendeu essa importância da memória. É preciso um lugar. E memória está falando de memorial, né? Então, esses desaparecidos políticos. Então, principalmente quando se fala em questão de política, né? A gente tem parece que precisa pôr uma borracha. Não importa isso. É preciso uma memória, é preciso um memorial, é preciso um lugar. São coisas que não podem ser esquecidas, né? Quem passa por isso, quem sofre isso, precisa de um lugar, precisa ter certeza que aquela morte, ela tem um significado, que ela tem um significado e que aquela morte tem um valor e que ela não pode ser esquecida e que ela não será esquecida. Então, ela precisa de um lugar para lembrar, um lugar um lugar em que fica aquela memória. E aí esse é o canto do memorial. Então, os desaparecidos políticos, eles precisam de um memorial para que essas famílias, inclusive essas gerações, né? Porque talvez algumas famílias possam ser perdidas pelas famílias. E esses netos e bisnetos, eles vão precisar buscar essa história, porque eles estão, se a gente pensar no Holocausto, né? Se a gente pensar nas nossas próprias histórias, né? O quanto as pessoas precisam buscar para compreender o que está lá no passado deles, que eles ainda não resolveram. Será que o Holocausto, será que 2 gerações foi suficiente para resolver? Será que na nossa história mesmo, de desaparecimentos políticos ou nas nossas violências, será que 2 gerações seriam suficientes? Então, onde é que está a memória? Né? Onde é que está o memorial, onde essas pessoas podem ir, enfim, lamentar, né? Onde elas possam ir lá prantear seus lutos e buscar sua história. Porque é difícil, e sem corpo fica muito mais difícil essa elaboração, fica mais difícil a compreensão, por isso os escritos, né? Por isso as memórias, por isso o lugar que diz assim, isso de fato aconteceu, isso é verdade, seu pai participou disso, seu avô esteve lá, né? O seu avô existiu, porque senão esse avô, enfim, cadê ele? Né? Ele conta a minha história, mas onde é que ele está? Então, acho que é importante isso. E aí eu não lembro a segunda pergunta, Júlia, se você Deixa eu falar ainda dos desaparecidos. A outra pergunta é em relação à violência e à necropolítica que nós estamos vivendo, a banalização da morte. Mas eu queria falar uma coisa dos desaparecidos, que eu acho que é importante, que é o seguinte, ainda pensando quando a situação está bastante vivida ainda pela primeira geração, inclusive, né? Apesar que, porque nós temos desaparecimentos de várias ordens, de ordem política, de ordem, enfim, de várias questões, e o que acontece é que, na verdade, o desaparecido não se sabe se morreu ou não, e isto traz uma situação de ambivalência muito complicada, porque você está legalmente autorizado a viver, né, porque morreu, a fazer os ritos funerários necessários, né, quando há uma morte. Mas se essa morte não está constatada, então essa situação de que pode voltar, de que não se sabe se efetivamente morreu ou não, tem as questões judiciárias, que nem vou entrar nelas, mas tem as questões afetivas muito complicadas.
né? Será que eu considero que morreu e eu vou, então, indo elaborando a minha vida porque essa pessoa não está mais, eu vou ficar pendurada nessa situação, porque, de fato, pode voltar um dia, né? E, fora disso, eu não sei o que aconteceu. Teve violência, teve situações de tortura, a gente sabe, né, dos presos políticos, que houve tortura, isso é constantemente mostrado, mas continua tendo tortura hoje mesmo sem ser razões políticas, né? Tem por causa de raça, tem por causa de desafetos, tem por causa de várias situações. Então, o desaparecido, que não está morto efetivamente, ele causa uma situação muito ambígua de luto, né, que é muito complicado, porque você está pendurado ainda, porque pode ser que não morreu, pode ser que vai entrar, e até nos filmes aparece, né? Então, há tantos anos, e de repente volta, né? E aí é uma situação extremamente complicada, porque a vida, de alguma forma, continuou e não tem mais o lugar e tal. Então, é uma situação muito complicada, é um luto muito complicado, muito difícil, né? Eu até vou recomendar um livro que eu acabei de ler, né, que não é uma perda política, é uma perda de um filho que desaparece no meio de uma situação, né, e é um primeiro thriller de luto que eu li na minha vida, que chama Rebentar. O autor é o Rafael Galo, ele foi uma pessoa que trabalhou com a gente em oficina literária. E você fica o tempo todo, porque é uma angústia que esse filho poderá aparecer e a vida fica pendurada por 30 anos, né? Até que tem uma decisão, então eu não vou dar um spoiler do livro. Mas é um thriller de luto, porque você fica o tempo todo pensando, meu Deus, vai entrar esse homem, todos os, né, depois de 30 anos, não é mais aquela criança que desapareceu. Mas a pessoa ficou pendurada. A vida não rolou, a vida não aconteceu, né? Então, são situações de extremo sofrimento, né? Sobre a necropolítica, sobre a banalização da morte, sobre a questão da violência, nós estamos vivendo agora um tempo que eu juro por Deus que eu espero que a gente não viva mais. Eu não sei se eu estou sendo iludida, se eu estou sendo sei lá o quê, mas o que nós vivemos não dá para imaginar. O que aconteceu nesses últimos 4 anos em relação à morte, em relação a banalização no nosso país, porque a gente sabe que em muitos países aconteceram, né? E, na verdade, a gente teve um outro período muito duro aqui. Se eu era muito jovem, vocês não existiam, evidentemente, né? E então isso que a Elaine falou da memória é muito importante, porque a tendência é apagar que isso não aconteceu, porque não é possível que isso tenha acontecido. E agora nós estamos revivendo, né? Como, na verdade, uma coisa que a Eliane falou muito, a questão do valor das vidas, né? Valor de qualquer pessoa, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer idade, de qualquer gênero, de qualquer situação que a gente está vivendo. Nós estamos numa necropolítica de vidas que não importam, né? E nela está embutido o suicídio fortemente, porque uma vida que não importa, né, ela se sente como não importada, então tanto faz se ela vive ou morre. Então a gente não pode fazer isso com nenhum ser humano. A vida de todos nós importa, né? Nem sei como fazer a concordância, mas, enfim, vocês entenderam, né? É muito importante. Então, nós estamos vivendo uma banalização, nós estamos vivendo números de pessoas mortas. O que a Elaine falou sobre os memoriais, nós vamos ter que ter um memorial da pandemia, porque daqui 40 anos, talvez, as pessoas falam, não, foi uma gripezinha. Né? Mas o número de pessoas que morreram, as formas como elas morreram, o desprezo que muita gente recebeu e tudo isso faz um mal danado para todos nós. Né? Quando eu falei de luto coletivo na minha fala inicial, eu estou falando disso. Eu talvez não tenha perdido oficialmente nenhuma pessoa da família, porque eu não tenho família, mas perdi pessoas queridas e tal. Mas eu perdi muita gente que eu fiquei vendo como foi
né? E eu penso, meu Deus do céu, como é que a gente vai arrumar isso para as pessoas? Como é que a gente vai poder dizer para as pessoas que elas fizeram o que foi possível, né? É muito difícil quando você vê uma vala comum, é muito difícil quando alguém morreu na fila, né? Então, tudo isso, ou quando alguém morreu com o joelho no pescoço, aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu aqui. Depois de tudo que foi falado, depois de tudo que foi discutido, então aconteceu aqui. Botaram o joelho no pescoço de uma mulher, os dois joelhos. Então, essas coisas a gente tem que dizer que aconteceram. Não é para ser mórbido, não é nada disso, mas para dizer que existe e a gente precisa cuidar disso. E nós somos responsáveis por isso, né? Responsáveis não diretamente, mas na hora do voto, na hora que a gente fecha os olhos, na hora de uma série de coisas, nós somos responsáveis, né? Então, isso é muito sério. Vidas humanas importam de qualquer maneira, né? E esse é um trabalho da psicologia muito importante, junto com outras áreas, os estudos sociais, os estudos de saúde, de educação e tal. Nós temos que, temos que ter memória, sim, né? Como que alguém pode dizer que o Holocausto não existiu? Eu sou filha, neta, de gente que morreu em campo de concentração que eu não conheci. Quando eu nasci, já não existiam mais, né? Como é que não existiu? Que história é essa, né? E aí da ditadura, e aí da pandemia, e daí do dia a dia cotidiano, sim, de Brumadinho, de Mariana e Bento Rodrigues, e dos aviões que caíram. E das escolas. Das escolas que foram atacadas, estão sendo atacadas. A psicologia ela tem uma coisa legal, que ela é individual. E o luto é isso, o luto ele é em singular, ele é único, ele é individual, ele é daquela pessoa. Então, o que esses... São três, né? São três irmãos. Eles precisam de escuta. Vocês precisam ouvir individualmente, eu acho que é importante ouvir cada um, como é que ele se sente, e ouvi-los juntos também, né? Para que eles possam um falar para o outro. E você vai aprender muito com isso, porque eu acho que você pensa coisas, né? Cada um que ouviu sua pergunta pensa coisas. Acho que a gente tem experiências com relação a isso de várias maneiras, mas eu acho que não importa. Eu acho que é preciso saber como eles se sentem, porque qualquer coisa que a gente saiba, qualquer experiência anterior, ela é uma experiência de outra pessoa, né? Eu acho que é preciso saber como eles estão e como eles podem aplacar a dor deles se essa dor existe. Por exemplo, o fato deles estarem separados, né? Porque eu acho que o que está pegando assim, ela está numa casa e eles estão na instituição, ela está bem, eles não. Será que é isso mesmo? Né? Então, assim, o que eles estão sentindo e como é que eles podem estar juntos? Eles podem visitá-la, ela pode visitá-los, eles podem sair para passear juntos, né? Eu não sei, o que eles precisam? Tudo isso que eu estou falando, talvez eles não queiram. De repente, para eles foi uma bênção se separar, eles não se gostam como a gente acha que se gostam. Quer dizer, não sei, é preciso ouvi-los. Era isso que eu queria falar, Júlia. Não, eu vou numa linha bastante parecida, mas é uma situação, e isso eu acho uma coisa importante para nós, psicólogos, né? Da gente pensar um pouquinho, que a gente vem com uma série de coisas que a gente pensa, mas no momento que a gente senta diante de alguém que nos conta uma história, é importante, porque pode ser isso que a Eliane falou, quer dizer, para um pode ser difícil, para o outro não, e talvez eles não tenham muita possibilidade de falar, porque as pessoas falam por eles. Né? A questão institucional muitas vezes é essa, que a instituição fala por eles, né? E ter esse espaço para poder falar é bom, porque talvez aquela que está na família, que a gente pensa, puxa, está tudo bem, às vezes não está, porque ela está preocupada com os que não estão. Né? Então, promover talvez esses encontros e tal é importante, mas eu acho que a grande questão da psicologia é a possibilidade da gente sentar com alguém e ouvir o que esse alguém tem para nos dizer,
né? Esse talvez é um ensinamento que a gente possa dar também para aqueles que não são e que também são cuidadores de alguma maneira. Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer, não o que a gente acha que é, né? Então, quando alguém nos pergunta o que faz, o que eu devo fazer nesse caso, né? Então, antes de fazer, vamos ouvir, né? Então, essa escuta ela é muito importante e ela pode ser desenvolvida, né, para as pessoas, né? Então, muito obrigada aí pelas perguntas, né? Eu acho que a gente pode, talvez, ter um compromisso aqui, se tiver mais perguntas que a gente não puder responder, se puder mandar por e-mail, por WhatsApp, e a gente dá um jeito de responder. Eu cutuco a Elaine, porque ela, às vezes, demora para responder, eu sou muito rapidinha, ela falou. Apesar de eu ser mais velha, eu sou mais rapidinha para responder, mas aí eu cutuco e a gente responde junto, né, Elaine? Então, se verdade, ficou gente, uma eu não pergunta respondo e mesmo. tal, né? Eu não respondo, mas você não podia fazer uma humilhação pública desse jeito. Não é uma humilhação, não é uma humilhação, é a palavra de uma mestra. Tá E os mestres, os bons mestres, aprendem com seus discípulos, viu, Elaine? Ah, tá bom. Eu aprendi muita coisa com você aqui, tá? Amém. Estamos nos despedindo ou tem mais perguntas? Eu entendi que nos despedimos agora e depois alguém vai fazer uma consideração final. Tá bom. Oi. Nosso agradecimento, né, em especial às ilustres convidadas de hoje, Maria Jeová, Cecília Alves, a professora Ana Vitória, a coordenação da mesa, Maria Júlia e Elaine, que possamos ter outras oportunidades de discussões e reflexões tão ricas como as que foram propostas na noite de hoje. Foi um grande prazer tê-las conosco nessa mesa, né, tão especial. Gostaria de agradecer aos estudantes, atlética, egressos, docentes do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina pela participação, a participação da comunidade e seus diversos setores, por meio da Rede Promover Vida e a Pró-Reitorias e ao Corpo Administrativo do Centro Universitário de Adamantina por viabilizar a realização deste evento. Um grande abraço, que possamos estar juntas e juntos em outros momentos. Obrigada. Obrigada também. Muito obrigada.